Bem-vindo ao canal Cast Eco. Nós estamos aqui para falar hoje sobre um tema muito polêmico, apócrifos da Bíblia, né? É um livro apócrifo que chama-se Apocalipse de Pedro. Esse livro ele não está na Bíblia cristã evangélica, não está na Bíblia católica, em muitas Bíblias ele não se encontra. Então ele é pouco comentado. E hoje nós vamos fazer um comentário rápido sobre esse livro. Eu garanto para você que você nunca viu o que nós vamos falar hoje aqui. E se você já viu, talvez não com a riqueza de detalhe que nós vamos explanar aqui para você, já fica no canal, assiste esse vídeo até o fim. E aí? Calma aí que eu tô abrindo aqui o coisa que tá devagar aqui, gente. Meu Deus. Aí bota aquela musiquinha lá. Tá ligado? Fazer o efeito de barba aqui grande, 1000 anos depois. Então, galera, que o Apocalipse de Pedro, ele dá nomes a muitos anjos. Ele dá nome a muitos anjos. Ele fala sobre muitos temas polêmicos que na Bíblia cristã, por exemplo, evangélica, nós vamos ver com mais, digamos assim, filtro. Já no livro Apocalipse de Pedro, ele fala sobre penas, sobre condenações. Ele dá nome de anjos responsáveis por tais penas, por tais condenações. E ele vai além, digamos assim. Na Bíblia cristã evangélica, nós vamos ver sobre o final dos tempos, nós vamos ver que anjos e seres espirituais atuam ali para cumprir a vontade de Deus. Mas nós muitas das vezes não vamos ver o nome daquele anjo. No Apocalipse de Pedro ele dá nome. Então nós vamos começar com a leitura do capítulo 1, vamos parando e resumindo aí o que acharmos importante para explanar no vídeo. Calma aí que o microfone caiu. Rapaz, toda hora é uma história. Ô Jesus! Deixa eu botar aqui. Esse menino, só Deus, viu? Ô bichinho atrapalhado. Você que está assistindo esse vídeo, você está assistindo de que estado? De qual país, de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Vamos lá. Mas é isso aí. Deixa eu dar um zoom aqui, porque a letrinha é bem miudinha. Inclusive, pessoal, é uma Bíblia que tem 125, no total são 125 livros. É muito livro. Que tem aqui, né? Para quem sabe aí, para quem estuda, para quem lê, sabe que a Bíblia evangélica são 66 e a católica são 73, né? Então, nesse daqui, que é a Bíblia etíope, né? Se tiver interesse, pode me chamar, que eu posso vender para você baratinho também a Bíblia. É isso aí, né? Bíblia, né? Conhecimento não tem esse valor que paga. Bom, né? Exatamente. E aí ele tem, além como ele já falou, os livros convencionais, tradicional da igreja, tem basicamente quase todos, se não todos, apócrifos, né? Agora não me recordo quantos livros ao todo são de livros apócrifos, né? Mas aqui no total tem 125. E o livro que a gente vai ler hoje, como ele falou, é Revelação de Pedro, ou também conhecido como Apocalipse de Pedro, né? E aí, no capítulo 1 já começa assim: a segunda vinda de Cristo é a ressurreição dos mortos, que morreram por causas de seus pecados, pois não guardaram o mandamento de Deus, seu Criador. E ele, Pedro, ponderou sobre isso, para que pudesse receber o mistério do Filho de Deus, o misericordioso e amante da misericórdia. E quando o Senhor estava sentado no Monte das Oliveiras, o Senhor, no caso, Jesus, né, seus discípulos vieram a ele, e nós imploramos e suplicamos a ele separadamente, e imploramos a ele, dizendo-lhe: declare-nos quais são os sinais da tua vinda e o fim do mundo, para que possamos perceber e marcar o tempo da tua vinda e instruir aqueles que vieram depois de nós, a quem pregamos a palavra das tuas boas novas e a quem colocamos sobre a tua assembleia, para que quando a ouvirem, tomem cuidado para si mesmos e marquem o tempo da tua vinda. E nosso Senhor nos respondeu, dizendo:
Tome cuidado para que ninguém vos engane e para que vocês não sejam duvidosos e sirvam a outros deuses. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Não acreditem neles, nem se aproximem deles, pois a vinda do Filho de Deus não será clara, mas como o relâmpago que brilha do leste para o oeste, assim virei sobre as nuvens do céu, como a grande hoste em minhas majestades. Virei em minha majestade, com minha cruz indo diante de minha face, e virei em minha majestade, brilhando 7 vezes mais que o sol. Né? Então ele meio que dá uma... Não será tão claro, só será assim. Meu irmão. Só será assim, 7 vezes mais claro que o sol, né? E como um relâmpago que pegasse do norte ao sul, leste ao oeste. Né? Brilhando 7 vezes mais que o sol. Com todos os meus santos, meus mensageiros, e meu Pai colocará uma coroa em minha cabeça para que eu possa julgar os vivos e os mortos, e recompensar cada homem de acordo com suas obras. E você tome a semelhança dela, da figueira, assim que seu broto brotar e os galhos crescerem. O fim do mundo virá. E eu, Pedro, aí agora Pedro respondeu dizendo a ele: interpreta-me a respeito da figueira, pelo que aperceberemos, pois durante todos os seus dias a figueira envia brotos, e a cada ano ela dá seu fruto para seu mestre. O que então significa a alegoria da figueira? Não sabemos. E o mestre respondeu e disse-me: não entendes que a figueira é a casa de Israel? Assim como um homem que plantou uma figueira no seu jardim, e ela não deu fruto, e procurou o fruto dela muitos anos, e quando não encontrou, disse ao guarda do seu jardim: arranca essa figueira para que não torne o nosso solo infrutífero. E o jardineiro disse a Deus: permite-nos livrá-las das ervas daninhas e cavar o solo ao redor dela e regá-la. Se então não der frutos imediatamente, removeremos suas raízes do jardim e plantaremos. Então aqui ele faz uma alusão da figueira como se fosse o povo que ele veio, né, para poder pegar. Estou entendendo assim, eu não sou estudioso da Bíblia, quem estuda é ele. Então na figueira aqui ele faz meio como se fosse uma alusão ao povo que ele veio pregar, né? É um povo que já estava condenado, mas veio pregar. E aqui os trabalhadores do jardim falaram: permita primeiro a gente arrancar as ervas daninhas em volta, para ver se a figueira dá fruto, né? Dá broto novo, se tem salvação. Se não tiver salvação, depois que a gente, né, fizer o trabalho comunitário, né, das boas novas, a gente arranca a figueira e lança fora. Eu entendi nesse sentido, né? Jesus vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. E ele diz que um certo lavrador, né, ele vai preparar a terra, vai lançar sementes ali. E durante a noite vem um homem, né, alguém vem e lança ali o joio. E quando nasce ali o trigo, o joio também nasce junto. E ali os seus servos chegam e falam: Senhor, vamos arrancar, eu estou resumindo a parábola, vamos arrancar ali o joio do trigo. E Jesus vai falar: não, deixe que cresça junto. Porque no dia da colheita, nós separamos o trigo do joio. O trigo vai para o celeiro e o joio será lançado no fogo, né? Então é uma parábola que condiz com o que Pedro está falando, porque está falando sobre a separação do justo e do injusto. Não é injusto. A outra... E assim o injusto, no caso da figueira aqui, do povo que praticamente já não tinha salvação, teve a oportunidade de dar fruto após os cuidados ali que ele fez no jardim. Aí a outra questão da figueira também é que a figueira representa a casa de Israel. E Jesus ele estava ali com os discípulos, estava formando discípulos, servidores, né, servos e servas, homens e mulheres com conhecimento para propagar o evangelho de Deus. Só que como nos dias de hoje, né, naquela época também tinha gente que era preguiçoso, né?
ouvia a palavra, seguia Jesus pelos milagres, mas não queria fazer a obra de Deus, não queria fazer nada para Deus. Então aí ele deixa claro em relação a isso também. A figueira ela tem que produzir brotos, tem que dar resultado. Se não der resultado, não é figueira, é a falsa figueira, não a verdadeira, né? Sim. Então vamos voltar aqui que... Se perdeu? Não. E o jardineiro disse a Deus: permita-nos livrá-la das ervas daninhas, né? Só recapitulando, e cavar o solo ao redor dela e regá-la. Se então não der fruto, imediatamente removeremos suas raízes do jardim e plantaremos outra em seu lugar. Não entendeste que a figueira é a casa de Israel? Aí. Em verdade vos digo que quando os seus ramos tiveram brotado nos últimos dias, então virão cristos fingindo e despertarão a expectativa, dizendo: eu sou Cristo que agora veio ao mundo. E quando eles, Israel, entre aspas, em parênteses, perceberem a maldade de suas ações, eles se afastarão atrás deles e o negarão, a quem nossos pais louvaram. Mesmo o primeiro Cristo, a quem eles crucificaram, e nisso cometeram um grande pecado. Mas este enganador, o anticristo, não é o Cristo. E quando eles o rejeitarem, ele matará com a espada e haverá muitos mártires. Então os ramos da figueira, isto é, a casa de Israel, brotarão, muitos se tornarão mártires em suas mãos. Enoque e Elias serão enviados para ensiná-los. Ponto. Sim. Quer comentar ou eu comento? Pode comentar. Gente, olha que coisa extraordinária. Um livro apócrifo, escrito aí por volta do século... Entre o século 1 e 2 ali, que fala sobre o anticristo. Hoje, nós estamos vivendo, estamos nos aproximando do que ele falou aqui. Do surgimento do anticristo. Ah, mas o anticristo é todo aquele que nega Cristo? Sim, mas aqui é um anticristo que governará. Um anticristo específico, governará o mundo. Veja só, hoje o mundo caminha, né, para a tecnologia. A tecnologia vai dominar o mundo. Como que o anticristo dominará o mundo através da tecnologia? Através de um controle da humanidade. Nós já vimos esse controle começar a ser implementado na grande pandemia da Covid-19. O controle da massa. Fique na sua casa. Isso é um controle. É uma preparação. Agora, não se espante quando o Elon Musk ele falou o seguinte: até 2040 eu terei mais de 1 milhão de robôs, de um exército de robôs, ou seja, mais de 1 milhão de robôs soldados. E ele falou o seguinte: olha, um carro inteligente, inteligente com tecnologia super avançada, ele pode se rebelar e atropelar alguém e cometer um acidente. Só que ele não sobe uma escada. Mas um robô, se você correr e subir uma escada, ele vai subir atrás de você. Isso é interessante. Por que é interessante? Porque o controle ele vem através da tecnologia. Se você estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que existe uma coisa chamada crédito carbono que vem sendo discutida há muito tempo. Há mais de 40 anos já era citado isso, um controle, um salário universal. E esse salário universal, para a pessoa ter direito, ela vai ter que cumprir alguns requisitos. E aí vai facilitar para que esse governo tenha o controle populacional na palma da sua mão através da tecnologia. Só que Israel, até então, ela não deu ouvido a Cristo, porque até os dias de hoje, para Israel, Jesus é como um profeta, como Elias, Moisés, não o Cristo, Filho de Deus. O Messias, né? Então Israel ele vai cair na ladainha do que Pedro está dizendo aqui, do falso profeta, assim como muitas nações. E quando Israel der conta de si, que aquele cara quer sentar no trono de Deus, que é o terceiro templo que Israel vai construir, colocar uma cadeira ali dizendo que é para o Messias, quando esse anticristo dizer eu vou sentar aqui porque eu sou Deus, aí Israel cai em si. E aí começa o que Pedro falou.
Isso, que aí quando eles caírem em si, ele vai começar a matar todos. A matar todos. Essa é a grande tribulação, a perseguição durante a grande tribulação, depois dos 3 anos e meio de falsa paz. Então, vamos lá. Enoque, Elias, paramos aqui. Sem contar também que aqui ele fala das testemunhas, né? Pedro aqui no livro de Pedro, de Revelação, ele menciona o nome das testemunhas, onde na Bíblia convencional menciona apenas que 2 testemunhas, não dá nomes, né? Não é isso? Não dá os nomes. Entre os amantes da teologia, eles têm isso. Pode ser Enoque. Tem apenas as teorias, os estudiosos têm as teorias que pode ser, né, na Bíblia convencional, quando estuda na convencional, na teologia, que pode ser Enoque e Elias, pode ser Moisés e Elias, não é isso? As mais aceitas entre os teólogos. Sim. Já que no livro apócrifo, né, na revelação de Pedro, Pedro já afirma aqui no texto, Pedro não, né, quem escreveu, não sei se foi ele ou não, mas o autor aqui afirma isso desde o século I, II, que as testemunhas seriam Enoque e Elias. É interessante esse ponto de vista aqui. Serão enviados para ensiná-los que este é o enganador, que deve vir ao mundo e fazer sinais e maravilhas para enganar. E, portanto, aqueles que morrerem por suas mãos serão mártires e serão contados entre os bons e justos mártires que agradaram a Deus em suas vidas. E ele mostrou em sua mão direita a alma de todos os homens e na palma da sua mão direita a imagem daquilo que será realizado no último dia. E como os justos e os pecadores serão separados, e como eles são retos de coração, e como os malfeitores serão erradicados por todas as eras. Vimos como os pecadores choraram em grande aflição e tristeza, até que todos os que viram com seus olhos choraram, fossem justos ou mensageiros, e ele mesmo também. Eu perguntei a ele e disse a ele: Senhor, permita-me falar sua palavra sobre os pecadores. Seria melhor para que eles não tivessem sido criados. E o Salvador respondeu e disse a mim: Pedro, por que você fala assim? Que seria melhor para eles não terem sido criados. Você resiste a Deus. Você não teria mais compaixão do que ele por sua imagem, pois ele os criou e os trouxe para fora do não ser, ou seja, né, criou do nada. Criou o ser humano do nada ali, a partir do, vamos dizer assim, do barro, deu a vida e tudo mais, enfim, não existia, né? E criou a imagem e semelhança. Então, aqui Jesus está falando para Pedro: Pedro, você não ama mais o ser humano do que o próprio Deus. Que foi quem criou, que deu a vida. Que deu a vida. Né? E é importante porque é o seguinte: tem gente que quer, quando fala de condenação, de céu, de inferno, é um tema bem polêmico, porque tem gente que fala assim: Deus é amor, Deus não vai condenar, e não sei o quê. Você tem que entender o seguinte: Deus, ele não está no mesmo patamar que o homem. Não. Deus, ele criou, ele deu a vida, ele tem o propósito. Segundo, ele tem os seus ensinamentos e as suas ordens para a humanidade. E ele dá 2 caminhos: aquele que quer seguir o caminho A e o caminho B. E cada caminho vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim. Exatamente. Então a escolha é sua. E aqui nessa partezinha aqui que eu estava lendo, deixa eu ver se eu me perdi. E você fala assim, Pedro, por que você fala assim, que seria melhor para eles? Aqui no caso, Pedro, quando ele fala para o Senhor que seria melhor que não houvesse criado o ser humano, é porque a visão que a gente vai ver, o que é que Pedro, aqui mais para frente, a gente vai ver o que Pedro viu na palma da mão direita de Jesus, né? Simbolicamente falando, né? E Jesus mostrou para ele as penas, ou seja, o que vai acontecer, tanto com os justos quanto os injustos, né? E quando Pedro viu as sentenças, os castigos que os injustos irão sofrer, é tão pesado que o próprio Pedro teve dó e falou: meu Senhor, é melhor que não tivesse criado. Imagina o susto de ver aquilo. Imagina o susto de ver, né, que tem uma visão sobre isso. Então, continuando aqui o texto, porque você fala assim: você não teria mais compaixão do que ele por sua imagem, né?
ele os criou e trouxe para fora do não sei. Agora, porque viste, aí Jesus ainda continua falando para Pedro, né? Agora, porque viste a lamentação que virá sobre os pecadores nos últimos dias, por isso o teu coração está perturbado, mas eu te mostrarei as suas obras, pelas quais pecaram contra o Altíssimo. Agora vede o que lhes sobrevirá nos últimos dias, quando chegar o dia de Deus e o dia da decisão do julgamento de Deus. Do Oriente ao Ocidente, todos os filhos dos homens serão reunidos diante do meu Pai, que vive para sempre. E ele ordenará ao Hades que abra suas barras de diamante e entregue tudo que nele há. E ele ordenará às feras e às aves que restaurem toda a carne que devoraram, porque ele quer que os homens apareçam, porque nada perece diante de Deus, e nada é impossível para ele, porque todas as coisas são suas, pois todas as coisas acontecem no dia da decisão, no dia do juízo, pelas palavras de Deus, e como todas as coisas foram feitas quando ele criou o mundo e ordenou tudo o que nele há, e assim foi feito, assim será nos últimos dias, pois todas as coisas são possíveis com Deus, e portanto ele diz na escrita: Filho do homem, profetiza sobre os vários ossos e diz aos ossos: osso a osso, em juntas, tendões, nervos, carnes e pele, e cabelo neles, e alma e espírito. Ponto. Aqui tem dois textos. Sobre um comentário breve. Aqui tem dois textos importantes que você precisa ver. O primeiro texto ele vai falar sobre o Hades que devolve os mortos, né? E no dia do juízo, Paulo vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, o Hades vai devolver. Morreu, mas vai ressuscitar dos mortos para ser julgado. Então ninguém vai escapar. O segundo texto aqui importante é que ele fala de uma passagem em Ezequiel 37, que o Senhor leva Ezequiel ao vale de osso seco e pergunta: Filho do homem, poderão esses ossos reviver? E o profeta diz: Tu sabes, Senhor. Então foi dado uma ordem para que o profeta profetizasse vida sobre aquele vale. Aqui é óbvio, faz uma menção a essa profecia. Faz uma menção ali à profecia, não dá detalhes da profecias a princípio, mas ele vai falar coisas profundas que está dentro da revelação de Ezequiel 37. Tempos diferentes, épocas de escritas totalmente diferentes, porém alinhado com o que Ezequiel ele profetizou no Vale de Osso Seco. Lembrando que aquele Vale de Osso Seco é quando o povo estava ali na Babilônia, no cativeiro babilônico. Ezequiel, só um breve resumo: os judeus eles não poderiam tocar em cadáver, para não ser considerado impuro ou pecado. Quando eles são levados para a Babilônia, eles estão debaixo de uma profecia, de uma revelação, que eles passariam ali 70 anos como escravos daquela nação, e depois de 70 anos Deus libertaria. Então, existem profetas ali, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, no palácio, nas províncias, e existe Ezequiel às margens do rio Quebar, na Babilônia. E ali o que acontece? Quando está próximo de cumprir-se essa profecia, passou-se 70 anos aproximadamente. Morreu muita gente. Quando as pessoas morriam, talvez você não saiba desse detalhe, quando as pessoas morriam, judeu, eles pagavam uma pequena taxa para que uma pessoa daquela nação levasse o corpo daquela pessoa e colocasse no vale, porque eles não podiam tocar em cadáver. Só que eles acreditavam numa profecia, que ele, o judeu, ele poderia até o terceiro dia ressuscitar. Eles acreditavam o seguinte, que o espírito daquele morto, daquele parente, ente querido, ficava ali, e que até o terceiro dia ele poderia vir entrar no corpo e reviver. Por isso que Jesus chegou no quarto dia para ressuscitar Lázaro. Rapaz, essa visão é interessante. Rapaz. Porque assim, eu falo um negócio nada a ver, mas que tem um pouquinho de sentido. Dentro do espiritismo também, perguntaram uma vez a Chico sobre a questão da cremação. Da cremação de corpo, né? Ou seja, o camarada às vezes tem família que faz a cremação. E Chico falava bem assim para eles, que era importante que eles esperassem no mínimo 72 horas.
Isso dá 3 dias, né? É. Então, meio que é Tá batendo com a crença dos judeus. Ali, parece um pouquinho disso aí, cara, a questão da ressurreição. Mas só que na visão do Espiritismo, óbvio, o Chico falava isso por causa que o Espírito ainda estava muito próximo, na visão espírita, muito próximo da matéria. Então, poderia ali o Espírito ser perturbado com as chamas, entendeu? Tá, mas olha. Agora voltando para cá. Resumindo. Então eles colocavam o cadáver naquele vale e a família observava de longe. No primeiro dia, vinha o corvo e perfurava o olho. No segundo dia, vinha a hiena, comia carne. No terceiro dia, vinha uma ave de rapina chamada quebrantoço. Por isso que ele fala aqui, né? As aves, os animais selvagens vão devolver a carne. Vão devolver a carne. Vinha o quebrantoço. E o quebrantoço, ele pegava aquele osso, ele voava numa alta altura e soltava em cima da penha da rocha. E aí aquele osso quebrava e ele comia o tutano. Porque para o judeu, a unção, a promessa, estava enraizada até mesmo no tutano. Quando o profeta Elias morre, é jogado numa cova, diz que um soldado caiu ali e quando tocou nos ossos do profeta, ele ressuscitou. A unção estava no tutano, até enraizada no tutano. Só que aí o quebrantoso vinha, quebrava os ossos e comia o tutano. Então acabou a esperança, não tem mais jeito. E a cada ano aquele vale foi se enchendo de ossos, de ossos, de ossos. Quando Deus leva o profeta Ezequiel, ele leva em espírito, porque ele não podia tocar em quê? Nos cadáveres. Nos cadáveres, leva em espírito. Aí diz, e veio a mim o Senhor, e me levou no meio de um vale de ossos e estavam sequíssimos. Ou seja, não tinha mais vida, não tinha mais esperança. E aí, continue. Então, continuando aqui no versículo... Aí, é forte, né? 14, Você vê, assim, é um livro apócrifo que faz várias referências a profecias antigas. Profecias antigas. Né? Que está dentro da Bíblia convencional, né? Então, aqui, ó. Agora, no versículo 14, dando continuidade, né? Que depois dos animais aqui vão devolver a carne, a pele e tudo mais. E o grande Uriel lhes dará alma e espírito ao comando de Deus. Já vou dar um ponto aqui. Porque tipo aqui, ó, aqui pra você ver no livro de Revelação, como a gente tinha falado, da Revelação de Pedro, ele começa a dar nomes, né, de alguns espíritos, né? Inclusive aqui ele já menciona esse anjo chamado Uriel, é um anjo, né, no qual será o responsável, segundo o texto aqui, de trazer as almas e o espírito daquelas pessoas no último dia, no dia do juízo, né? Obviamente, amando, né, ao comando aqui, ó, de Deus. Ele de Deus. Claro. E na profecia de Ezequiel 37, ele diz, né? E veio dar ordem para que o Espírito sopre, né, um vento sobre o vale dos ossos. Não fala o nome do Espírito. Já aqui no Apocalipse de Pedro fala do anjo. O nome do Espírito que vai fazer essa função. Que no caso é o anjo Uriel, amando de Deus. Segundo o texto aqui, segundo o texto, tá? Né? Eu sou, só para deixar claro, eu sou cristão evangélico, meu irmão é espírita, tá? Então a gente tem uma visão diferente, algumas coisas batem e tudo, mas a gente gosta de ler, de interpretar, de estudar. É isso. E o grande Uriel lhe dará alma e espírito ao comando de Deus, pois Deus o colocou sobre a ressurreição dos mortos no dia do juízo. Entendeu? Que é o que nós acabamos de falar. Contemple e considere os grãos de trigo que são semeados na terra, como as coisas secam, e os homens as semeiam na terra sem alma. Assim elas vivem novamente e dão frutos, e a terra e a restaura como uma promessa confiada a ela. E este que morre, que é semeado como semente na terra, e se tornará vivo, e será restaurada a vida, é o homem. Né, que ele está explicando aqui entre parênteses. Este que será restaurado é o homem. Quanto mais Deus levantará no dia da decisão aqueles que creem nele e são escolhidos por ele, por cuja causa ele fez o mundo. E a terra se restaurará todas as coisas no dia da decisão, pois também será julgada com eles e o céu com ela. E no dia do juízo isso virá sobre aqueles que se afastaram da fé em Deus, e que cometeram sobre aqueles que se afastaram da fé
em Deus e que cometeram pecado e inundações de fogo serão soltas em escuridão e obscuridade. É que a leitura aqui é bem difícil, tá, gente? Quer ver que tem essa Bíblia, só para deixar claro aqui, ela não tem, como é que fala? Agora tem, né, na verdade, as versões brasileiras, mas ela foi usada aparentemente alguma ferramenta para poder traduzir o texto do inglês para o português, porque primeiro foi traduzido em outra língua, então ela quando chega no Brasil parece que foi traduzido através de um aplicativo. E aí você vê nos textos aqui que às vezes dá uma engasgadazinha assim, por causa de parece umas concordânciazinhas aqui nos textos. Você pode ver que até tem tipo dia com D maiúsculo no meio da frase, né? As questões gramatical, não, mas não mudando o sentido do negócio, né? Só estou explicando um pouquinho que às vezes é difícil a gente ler, porque tem uns pontos, umas vírgulas, um negócio assim, que atrapalha um pouco a leitura aqui. Surgirão, investirão e velarão o mundo inteiro, e as águas serão transformadas em brasa de fogo, e tudo o que está nelas queimará, e o mar se tornará fogo. Sobre o céu haverá um fogo agudo que não pode ser apagado, e ele flui para cumprir o julgamento da ira, e as estrelas voarão em pedaços, por chamas de fogo, como se não tivessem sido criadas, e os poderes ou extensões, né, que aqui deixa essa observação, dos céus passarão por falta de água e serão como se nunca tivesse existido, e os relâmpagos do céu não existirão mais, e por seus encantamentos eles assustarão o mundo, ou o céu se tornará relâmpago e os relâmpagos deles assustarão o mundo. Ele dá duas questões aqui de tradução, você vê, né? Tem o ou aqui, ó. Uhum. Uma coisa ou outra, porque é a tradução, né? Agora algo interessante do que você leu aí é o seguinte. No livro de Revelação, ali, quando chega nos 7 selos e nas 7 taças, que são as taças da ira de Deus, vai falar justamente sobre isso, né? Sobre os castigos que virão. Começa fenômenos no céu até que vem para a terra, né? Mudanças drásticas, até que cai fogo do céu sobre queimando, consumindo 1/3 do campo, matando 1/3 dos homens, tornando 1/3 das águas amarga. Então vai ser realmente uma coisa que vai assustar o mundo. Não vai ser uma coisa, algum fenômeno local, mas vai ser um fenômeno mundial. Começa no céu e vem para a terra, que são as 7 taças da ira de Deus, que está no livro de Revelação Apocalipse. E vai acontecer o que ele descreveu aqui. E as estrelas voarão em pedaços por chamas de fogo, como se não tivessem sido criadas, e os poderes ou extensões dos céus passarão por falta de água, e serão como se nunca tiveram existido. E os relâmpagos do céu não existirão mais, e por seu encantamento eles assustarão o mundo, ou o céu se tornará relâmpago, e os relâmpagos dele assustarão o mundo. Os espíritos dos corpos mortos também serão semelhantes a eles, e se tornarão fogo ao comando de Deus. E assim que toda a criação se dissolver, os homens que estão no leste fugirão para o oeste, e aqueles no oeste para o leste. Aqueles que estão no sul fugirão para o norte, e aqueles que estão no norte para o sul. Ou seja, vão ficar todo mundo doido correndo para lá e para cá. Ponto. Sim. Cara, dá um Google aí, você que está assistindo o vídeo, depois do vídeo, viu? Não sai antes não, mas depois. Pesquisa assim, bilionários que estão construindo bunkers. Apocalipse diz o seguinte, que no dia do juízo final, os ricos e poderosos clamarão: caia sobre nós, montanhas, nos esconda da ira do Cordeiro de Deus. Eles vão estar dentro na linguagem, na visão de João, naquela época, né? Claro, na época de poucos tempos, depois da morte de Cristo, né? Sim. Ele vai ver os ricos e poderosos dos dias atuais e futuros dentro de uma caverna, ou seja, dentro de um bunker. Na época ele vê caverna, mas hoje a gente fala bunker.
que é bem mais sofisticado, né? E quando Jesus vem com a igreja, com os anjos, que ele vem para o arrebatamento, que ele vem para o juízo final, eles vão clamar: caia sobre nós e nos esconda. Então hoje eles já estão construindo os bunkers para isso. Muitos não sabem, e outros até têm essa visão, esse conhecimento, mas não dão ouvido. Eles acham que vão se esconder, que vão conseguir escapar do juízo de Deus, mas não vai. E em todos os lugares a ira de um fogo terrível os alcançará, e uma chama inextinguível os levará ao julgamento da ira, a corrente de fogo inextinguível que flui flamejante com fogo. E quando as suas ondas se separarem umas das outras queimando, haverá um grande ranger de dentes entre os filhos dos homens. Então todos eles me verão, vindo em uma nuvem contínua de brilho, e os mensageiros de Deus que estão comigo, e eu me assentarei no mensageiro de Deus que estão comigo, e eu me assentarei no trono da minha glória, à direita do meu Pai Celestial. E ele colocará uma coroa na minha cabeça, e quando as nações ouvirem, chorarão, cada nação à parte. Então ele lhes ordenará que entrem no rio de fogo, enquanto as obras de cada um deles estarão diante deles, a cada homem de acordo com suas ações. Ou seja, aqui ele já está dizendo que ele vai mandar os camaradas, né, de forma assim, clara falando. Vai mandar os que vão para o inferno, vão queimar no fogo ardente, e lá ele também vai mostrar o porquê que o pessoal está indo para o inferno. Sim, não vai lá à toa. Não vai à toa. Quem está indo para o inferno vai saber o porquê. Vai saber por quê. Vamos até o mesmo hoje. Se o vídeo bater 50 visualizações, porque nós ficamos sem postar bastante tempo, nós vamos fazer a parte do capítulo 2, ainda tem o 3 e o 4. E o capítulo 2 Rapaz, o 2 é o 2 é muito mais explícito nas questões das penas, porque a partir daqui Pedro começa a dizer o que ele viu, né, e Jesus explicar as penas, o espírito que é responsável por causar a tormenta lá, vai ficar um espírito específico para aumentar a tormenta desses acusados, vai ter a explicação das penas do castigo de cada um por cada questão de pecado, quem fornicou, como vai ser, quem adulterou, né, dentro de fornicação também, como vai ser, quem assassinou os assassinos, como vai ser, enfim, e por aí vai. E tem várias sentenças aqui explicando o motivo de cada uma delas. Quem será o agente responsável? Quem é o agente responsável por cumprir também, dar o nome também dos anjos aqui que vão atuar nisso daí. É muito interessante esse livro, cara. É isso aí, galera. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para bater 50 visualizações para nós ir para a parte 2, capítulo 2. Mas não terminou muito. Terminou ainda não. E o mensageiro de Deus está comigo, eu me assentarei no trono da minha glória. À direita do meu Pai Celestial, e colocará uma coroa na minha cabeça. E quando as nações ouvirem, chorarão, cada nação à parte. Então lhes ordenará que entrem no rio do fogo, certo? Que já foi. E vai mostrar e vai ter o ranger de dentes, e a cada homem de acordo com suas ações. Quantos aos escolhidos que fizeram o bem, eles virão a mim, e não verão a morte pelo fogo devorador, né? Mas os injustos, os pecadores e os hipócritas permanecerão nas profundezas das trevas, que não passarão, e sua disciplina é o fogo, e mensageiros trazem seus pecados, e preparam para ele um lugar onde serão punidos por toda a eternidade, cada um de acordo com sua transgressão. Aqui, ó, já está dizendo. Já começou. Ou seja, aqui já está dizendo. Cada um vai ser punido conforme a sua culpa. Uriel, que menciona novamente Uriel, o mensageiro de Deus, trará as almas daqueles pecadores que pereceram no dilúvio, e de todos os que habitavam em todos os ídolos, em toda imagem fundida, em todo objeto de amor e em pinturas,
e daqueles que habitavam em todas as colinas, e em pedras, e ao longo do caminho, e quem os homens chamavam de deuses, e eles os queimarão com ele em fogo contínuo, e depois disso todos eles com suas moradas serão destruídos, e eles serão punidos por toda a eternidade. Acabou um? Acabou um, Meu irmão, acabou um, né? Eu vou falar um E negócio. aqui ele fala de Uriel, que ele menciona, se você parar para pensar aqui direitinho, que ele vai buscar o pessoal lá do dilúvio. Cara, do dilúvio não escapa ninguém. Do dilúvio, os que morreram no dilúvio, né? E aqueles que praticavam a idolatria, aqui que é as esculturas, as imagens, né? As pedras, e que chamavam de deuses, né? Então, os idólatras, os pagãos da época também, Uriel vai trazer aqui. Interessante, né? Que Paulo vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, ou seja, não tem como escapar não. E os mortos aí vêm desde Adão até esse dia aí. Bom, vou marcar o 2 aqui para nós. É isso aí, galera. Então, o que você achou desse vídeo? Você já tinha ouvido ou já ouviu alguém falar sobre esse Apocalipse de Pedro? Você já tinha lido? Qual a sua opinião? Você acredita no que ele falou ou não? Faça um paralelo do que nós falamos aqui com a Bíblia. Pega sua Bíblia em casa e vai se você estuda. for uma pessoa que estuda também, né? Se for uma pessoa que estuda. Se não for uma pessoa que não gosta de estudar, só escuta o vídeo aí. Só escuta, você vai ter várias explicações. Mas não seja influenciado. Seja outra. Novamente, deixar claro. O que nós lemos aqui é Revelação de Pedro. É um livro apócrifo que não entrou nos canos, né? Não sei se é assim que fala, da Bíblia convencional ou tradicional, nem na católica, que tem 73 livros juntando o Velho com o Novo Testamento, nem na protestante, que tem 66 livros juntando o Novo com o Velho Testamento. Então, este livro de Revelação de Pedro não entrou, então ele ficou de fora. Mas pelas pesquisas que a gente estava fazendo, a gente fez umas pesquisazinhas, por que ele não entrou, ocorreu um concílio chamado de Concílio de Cartago, onde eles decidiram, né, isso lá no século 3, 4, um negócio assim, né? Século 4, é. Século 4. E aí eles decidiram deixar de fora o livro de Revelação de Pedro, esse que nós estávamos lendo agora. Mas foi assim, por um triz que não entrou no tradicional. Por quê? Porque eles ficaram na dúvida. Né? Eles ficaram na dúvida com algumas interpretações, principalmente a questão de nomes de espíritos, né? Como você vê aqui, Uriel, e entre outros espíritos que vai ter o nome aqui, que vão ser os espíritos que vão atuar no Apocalipse, e aonde na Revelação, na Bíblia tradicional, os únicos anjos que são mencionados o nome é Miguel e Gabriel, na Bíblia inteira. Né? Não tem outros nomes. Aqui nos livros apócrifos, tanto de Enoque, então nem se fala. Enoque traz uma lista de nomes de vários anjos, de vários demônios, de tudo, né? Vigilante e tudo. E sentinela, exatamente. Uma coisa que a gente quer também depois fazer é ler Enoque. E aqui nessa Bíblia tem 3 livros de Enoque, Enoque 1, 2 e 3. E aí a gente vai ler também. E aí ficou de fora lá no século IV depois desse concílio, mas por questões assim de dúvida. Na dúvida, como eles não tinham certeza, né, os patriarcas da igreja na época, falaram, mano, a gente está na dúvida. É melhor nós não colocar. Na dúvida. Os outros que a gente tem certeza, vamos deixar aí. Exatamente. Né? Mas assim, quando a gente começa a ler, hoje, a gente lendo, a gente vê que muitas coisas do livro de Revelação de Pedro coincidem com profecias de Ezequiel, né? Coincidem também com a Apocalipse de João, né? E entre outros livros aí que são, tipo assim, Daniel. Que é uma visão interessante. Daniel, que é uma visão interessante. Poxa, como é que um livro apócrifo está casando tanto assim no sentido de contexto com outros livros que são autênticos lá dentro da Bíblia, né? Agora, a questão de nomes, por exemplo, a afirmação de Enoque e Elias como testemunhas, isso na Bíblia também tradicional não tem, entendeu? Já aqui ele já afirma os nomes da testemunha,
Então, acho que por causa desse pezinho atrás, eu falei, melhor nós não botar. Mas que é um livro muito interessante de se estudar e ler, é muito bom. Muito top, eu gostei. Eu também gostei. Eu gosto de estudar também, eu sou cristão evangélico, e eu falo uma coisa, eu posso afirmar para você categoricamente. O negócio é o seguinte, que não dá para afirmar que é falso, não dá para afirmar que é verdadeiro. O que eu posso dizer é que muita coisa que está no livro bate com o que a Bíblia diz, escritos em épocas diferentes, talvez séculos de diferenças ali, mas bate muito. Não, e assim, ele foi escrito logo ali, pertinho, depois da morte de Cristo, porque 2 séculos, 200 anos só, 200 e poucos anos que Jesus tinha ressuscitado, morreu, ressuscitou, então, muito perto. Se você pegar livros de Flávio Josefo, está baseado aí, diferenças poucas também, que é um historiador famoso aí. Inclusive a gente pode fazer algo também dele depois, mas é isso aí, galera. Curta, comente, compartilhe e vamos por lá. E se inscreva no canal, hein? Não esqueça. Até o próximo.